Quando falamos de nazismo, pensamos logo na guerra, na violência e no horror do Holocausto. Mas o que pouca gente imagina é que por trás de uma máquina de guerra existiam projetos tão grandiosos quanto absurdos. Ideias que misturavam ambição, fantasia e também crueldade, mostrando o tamanho da megalomania de Hitler e de seus aliados. Hoje, você vai conhecer alguns dos planos mais insanos do regime nazista e por que, felizmente, eles nunca se concretizaram. Ficou curioso? Vem comigo então. Hitler queria transformar Berlim na capital do mundo. O arquiteto Albert Speer planejou construções gigantescas, avenidas largas, arcos colossais e um domo tão imenso que poderia abrigar quase 1 milhão de pessoas dentro dele. Só para ter uma ideia, esse domo teria mais de 200 metros de altura, quase o dobro da Basílica de São Pedro em Roma. O projeto visava impressionar o mundo e consolidar a Alemanha como centro do poder global, mas era tão desproporcional que engenheiros acreditavam que, se fosse construído, teria desmoronado pelo próprio peso. Outra ideia absurda era o plano Bates-Pullman, uma ferrovia com trilhos muito maiores do que os normais. Os trens seriam imensos, com 2 andares, cinemas internos, restaurantes de luxo e até espaço para 1.000 pessoas. A meta era ligar a Europa ocupada à Rússia e até regiões da Ásia, consolidando o domínio do Reich sobre um continente inteiro. Era como se fosse um trem no futuro, mas projetado para servir a um império de opressão. Hitler nunca se via apenas como líder da Alemanha. Em sua visão, ele era o guia de uma nova era. Seu sonho era erguer o chamado Terceiro Reich, um império global que deveria durar cerca de 1000 anos. Para isso, defendia que os alemães eram a raça superior, destinada a governar o mundo, enquanto outros povos seriam submetidos, escravizados ou até exterminados. Esse projeto não se limitava à conquista militar. Era um plano para remodelar a humanidade. Culturas, línguas, tradições inteiras seriam apagadas, substituídas pela ideologia nazista. A educação seria voltada apenas para formar soldados e cidadãos obedientes, sem espaço para o pensamento crítico. Até a arte e a arquitetura faziam parte do projeto, vistas como símbolos eternos de poder. Era uma utopia doentia que buscava reescrever o passado e moldar o futuro da humanidade, colocando todo o planeta sob o domínio de um império totalitário. Sim, os nazistas também sonhavam em atacar os Estados Unidos. Para isso, desenvolveram projetos ousados, aviões de longo alcance, submarinos gigantes e até foguetes capazes de cruzar o Atlântico. Um exemplo foi o projeto American Bomber, um avião capaz de lançar bombas diretamente em Nova York. Outro foi a ideia de usar foguetes V-2, que já aterrorizavam Londres, em distâncias muito maiores. Felizmente, a tecnologia da época não permitiu que esses planos fossem adiante. Outro plano, que parece ficção, era de criar colônias no Ártico e até na Antártida. A Alemanha chegou a enviar expedições para a região, reivindicando territórios e até espalhando bandeiras nazistas pelo gelo. A ideia era de usar esses locais para bases militares secretas e exploração de recursos naturais. Teorias da conspiração até hoje falam de bases nazistas escondidas no gelo, o que mostra como esse plano alimentou o imaginário coletivo. Para Hitler, conquistar territórios não era o suficiente. Seu objetivo maior era impor uma nova ordem mundial. Ele sonhava em reorganizar completamente a sociedade sob os princípios nazistas, uma economia controlada pelo Estado, um sistema político autoritário e uma hierarquia racial que definia quem teria direito à vida e quem seria descartado. As nações conquistadas deixaram de existir como entidades independentes, transformando-se em colonos subordinados ao Reich. Povos inteiros perderiam sua identidade cultural e seriam forçados a adotar o outro idioma. As tradições e os símbolos nazistas, até a ciência e a religião seriam adaptados para servir ao regime, apagando qualquer forma de oposição. Essa nova ordem mundial não era apenas um plano de dominação, mas uma tentativa de remodelar o próprio conceito de civilização. Um projeto monstruoso que visava transformar o planeta em um reflexo fanático nazista, onde a liberdade e a diversidade não teriam lugar. A propaganda nazista já era poderosa, mas os planos de Hitler iam muito além do que conhecemos. Ele queria transformar a comunicação em uma arma global, capaz de mudar corações e mentes em qualquer lugar do mundo. Projetos incluíam cinemas monumentais, transmissões de rádio em larga escala e grandes eventos que celebrassem a grandeza do Reich. A arte, a música e até a arquitetura seriam usadas para impressionar e intimidar, reforçando a ideologia nazista. O objetivo não era apenas conquistar fisicamente, mas dominar psicológica e culturalmente.
Cada imagem, cada discurso e cada monumento eram planejados para criar uma sensação de poder absoluto e também inevitável. Para Hitler, a propaganda era tão vital quanto exércitos ou armas, uma ferramenta capaz de controlar sociedades inteiras sem disparar um único tiro. Era a construção de uma realidade manipulada, onde a mensagem nazista se tornaria inescapável. E talvez o mais cruel de todos, o Plano Madagascar. A ideia era deportar milhões de judeus para uma ilha africana, transformando-a em um gigantesco campo de concentração a céu aberto. Eles seriam isolados, sem acesso ao resto do mundo, em condições desumanas. Esse plano só não foi executado porque a guerra contra a Inglaterra e o bloqueio marítimo tornaram impossível transportar tanta gente. No lugar disso, os nazistas implementaram a chamada solução final, que levou ao Holocausto. Esses planos mostram como o nazismo misturava ambição sem limites, tecnologia, fantasia, o mal de todos, a crueldade. De megacidades a impérios no gelo, de trens futuristas a invasões impossíveis. A lista parece roteiro de ficção científica, mas eram projetos reais. Eles nunca saíram no papel porque a guerra mudou o rumo, mas revelam até onde a mente de um regime totalitário pode chegar. Conhecer esses absurdos não é apenas curiosidade histórica, é um alerta. É a prova de que a obsessão pelo poder absoluto sempre leva a ideias desumanas e também destrutivas. E cabe a nós garantir que nada parecido se repita. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.